E aí pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos começar a trabalhar com o projeto Eagle. Então eu vou começar a gravar apenas a minha tela e explicar para vocês os conceitos. Nós vamos começar a mexer em esquemático, em PCB e criar um projeto. Então vamos começar com a criação de um projeto e esquemático no Eagle. Vamos para a aula! Olá pessoal, vamos agora começar na nossa aula de placa de circuito impresso, falando já da ferramenta Eagle. Tá? O Eagle é a ferramenta que nós vamos usar para aprender a parte de esquemático e layout. Na aula de hoje nós vamos ver como criar um projeto e as configurações iniciais do programa. Para criar um projeto é relativamente simples. Quando nós iniciamos o Eagle, ele vai abrir uma tela onde você tem a parte principal do seu projeto. Observe que nessa tela não tem nem esquemático e nem a parte de layout. Mas nós podemos ir no File New e criar um projeto. Nós também podemos criar outros documentos. Vocês vão observar que no Eagle existe mais de uma forma de criar um projeto, ou mais de uma forma de criar um esquemático, ou mais de uma forma de fazer um layout, e nós vamos usar o que for da nossa preferência. Eu costumo ir em File New e clicar em Criar Projeto. A partir do momento que eu crio um projeto, nesse caso eu dei o nome de Projeto Simples, eu posso criar outros elementos do meu projeto. Por exemplo, eu posso criar um arquivo de esquemático para desenhar o esquema elétrico, ou posso criar um arquivo de board ou placa para fazer o meu layout. Como eu falei para vocês, é da preferência de cada um. O Eagle dá mais de uma forma de você fazer o que você precisa. Eu posso criar, por exemplo, vários projetos. Nessa transparência, eu observo que eu tenho um projeto básico de aula, um projeto digital de aula, um projeto simples. Então, é possível que vários projetos existam dentro da mesma instalação do Eagle. E o projeto que está ativo, ou seja, o projeto que nós estamos trabalhando naquele momento, ele é indicado por uma bolinha verde. Nessa tela aí que nós temos, existe um projeto simples que está ativo e dentro dele existe uma placa para fonte de 5 volts, que é o arquivo BRD, que contém o meu PCB, o meu layout, e a fonte de 5 volts, fonte esquemático, que contém o desenho do meu circuito. As configurações iniciais nós fazemos dentro de cada módulo, ou seja, tem as configurações iniciais do esquemático e as configurações iniciais de layout. Quando eu abro o meu Eagle a primeira vez e eu não fiz nenhuma alteração, ele mostra essa tela para a gente, que na parte superior e na parte esquerda eu tenho diversos ícones de ferramentas. Aprender a usar o Eagle basicamente é conhecer essas ferramentas e saber como é que você trabalha com ela para desenhar o seu esquemático e o seu layout. Eu tenho também uma parte de informação, é a coluna maior que tem na esquerda. Nós vemos aí ativo a parte de browser. O que é a parte de browser? É a parte onde você tem as informações para navegar no seu projeto. Eu costumo configurar o Eagle da maneira que eu mais gosto. Vocês vão poder configurar da maneira que vocês preferem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a parte de User Interface, tá? Então, esse menu aí de User Interface, eu costumo mudar o cursor para large, tá? Eu gosto do cursor grande para poder ver melhor. E eu gosto de colocar o ícone um pouco maior, porque a minha tela é um pouco grande. Vocês podem ajustar esse tamanho do jeito que vocês preferirem. Eu também gosto de habilitar o grid.
Veja bem, o grid ele sempre vai existir. A questão é se você vai ver o grid ou não. Eu costumo colocar display on e colocar no estilo de pontos, que é esse estilo dots. Mas é a minha preferência, cada um vai ter o seu gosto. O que eu não faço nunca no esquemático é mudar os números do grid. No caso, cada pontinho da minha tela, ele tem 0,01 de tamanho e múltiplo de 1. Não mexam nesses números, porque a biblioteca do Eagle foi feita com esses valores. Se você colocar um tamanho numérico diferente, pode ser que os seus componentes não encaixem. De qualquer forma, existe a opção de você customizar essa tela. Muito importante que o grid, aonde existe o componente, e o grid do seu projeto sejam iguais, para que os componentes encaixem. Uma vez que o meu projeto já está configurado, eu já tenho uma folha, mas ela está em branco, ela não tem nada, eu preciso colocar a borda da minha folha para poder desenhar e, se eu quiser, no futuro, imprimir. Vamos então adiantar o primeiro comando do nosso Eagle, o comando para incluir o componente. Observem que eu tenho um desenho que parece uma porta end com um sinal de mais. O ícone dessa porta end representa o comando de adição de componente. Então, clicando nessa porta, na verdade você vai fazer o comando de adicionar. E aí vem a pergunta: aonde está a minha folha A4 para eu poder colocar a moldura na minha tela? Observem que tudo no Eagle são componentes. Nem todos os componentes vão ser elétricos. Então eu vou selecionar dentro dessa tela de ADD A4L Lock e vou adicionar no esquemático clicando OK. Eu tenho uma folha flutuando na minha tela. Eu ainda não cliquei na posição aonde eu quero colocar a minha folha. A folha, pessoal, é uma dica para vocês. Coloquem a folha na posição 0,0. É onde tem essa cruzinha na sua área de trabalho. Se você colocar a sua folha na posição 0,0, os seus componentes vão ser sempre desenhados no quadrante positivo. Isso vai facilitar na hora de imprimir. Se você não colocar a folha no ponto 0,0, em algumas impressoras, né, não em todas, mas em algumas impressoras pode imprimir errado, ok? Coloquem o seu esquemático na posição 0,0 e o primeiro componente que a gente coloca é a nossa folha de desenho. Depois que eu coloquei a minha folha de desenho, eu tenho o espaço para preencher as informações que eu quiser. Eu posso colocar texto com o nome do projeto, com o nome da escola, eu posso colocar alguma nota, eu posso colocar o que for necessário nesses espaços que aparecem no que a gente chama aí de carimbo. Então eu tenho um outro comando do Eagle, né, o nosso segundo comando, que é o comando de adicionar texto. Observem aí que eu tenho a letra A. Essa letra A representa o comando de texto e vai abrir simplesmente uma janela para você escrever o texto que você quer colocar. Você coloca esse texto na sua folha, ele fica flutuando e você seleciona o local que você quer adicionar o seu texto. Eu tenho aqui um exemplo de uma folha que eu coloquei, projeto de aula, do IFSP Campinas, professor Celso. Mas eu também posso ajustar o tamanho do meu texto, a posição do meu texto. Isso vale para qualquer comando. Eu não estou com o texto ativo. Observe aí como ele está verde claro na minha tela. Isso significa que esse texto está ativo. E eu vejo na parte de cima da tela diversas opções para ajustar o meu texto. Então, aonde o meu texto foi colocado? Ele foi colocado na camada 91, onde eu tenho as minhas trilhas. Ele está centralizado à direita, o tamanho dele é 0,1. Né? Observe, eu aumentei um pouquinho o tamanho dele 0,1. E aí eu posso navegar nessas opções
e entender quais são as opções que eu tenho para ajustar o meu texto. E se você clicar em outro comando, você também vai ter uma barra relacionada àquele comando na parte de cima da tela. Essa marcação em verde que eu fiz está mostrando a barra relacionada a texto. Se você selecionar outro comando, essa barra vai mudar, colocando outra coisa que vocês precisam. Vamos agora fazer um exemplo no próprio Eagle. Eu vou gravar a tela para vocês acompanharem a criação de um projeto simples na ferramenta. Estamos aqui com a ferramenta Eagle. As letras devem aparecer pequenas aí na tela de vocês. O Eagle ele não tem a opção de eu aumentar muito a letra, mas vamos dar uma olhada rápida aqui, né? Como eu comentei com vocês, eu tenho aqui File, o comando New, aonde eu crio várias entidades do meu projeto. Eu tenho o Open, aonde eu posso abrir projetos ou esquemáticos que já são criados, de repente eu copiei de alguém. Esse Recent Projects, ele mostra os projetos aí que nós trabalhamos recentemente. Ele tem a opção de Close Project, para fechar um projeto, você poder abrir outro. Na parte aí de Options, né, eu tenho as opções, e atenção, ó, a opção dos diretórios, a opção de backup, né, de repente eu quero trabalhar no disco C, de repente eu quero trabalhar no disco D, de repente eu quero um diretório meus documentos, às vezes eu quero criar uma pasta de projetos, então eu configuro aqui como é que eu quero que o meu Eagle trabalhe. E aqui na janela eu tenho o projeto que eu abri pela última vez, então eu tenho o projeto básico de aula aberto aí, mas a janela está fechada. Então eu vou vir aqui no Close Project, fechar todos os projetos. Observe que nenhum projeto tem a luzinha verde, então todos os projetos estão fechados. Eu vou vir aqui, File, New, vou criar um novo projeto e vou dar um nome para ele. Vou chamar aqui de teste, por exemplo. Tá? Criei aqui um projeto de teste e que está vazio. Agora eu vou vir aqui, File New, e criar um esquemático. Ele já abre a tela do esquemático aqui para mim. Tá? Você observa que tem a tela preta com um cursor grande, mas ele perdeu aquela opção dos pontinhos. Então vamos relembrar como é que eu ajusto as preferências. Eu posso vir aqui no Option, User Interface, e aqui na interface de usuário, eu posso selecionar tudo que eu quiser configurar para o meu programa. Então eu coloquei Black Large, ícone 25 para ficar um pouco maior, vou colocar ícone 30 para facilitar um pouco para vocês enxergarem. Tá? Ele quer que eu feche e abro para que a mudança tenha efeito, não tem problema, vamos fechar e vamos abrir de novo. Criar um esquemático aí agora com ícones maiores, View, Grid. Tá? Então eu vou aqui na parte de Grid e vou pedir para que ele me mostre os pontos e ative o display do meu grid, certo? Ficando com esse visual aí, que é a minha preferência. Você pode trabalhar do jeito que você quiser, que isso não faz muita diferença não. Tá? Eu coloquei os ícones maiores, vocês observem que está mais fácil para você ver, mas observe que aqui para baixo eu não consigo enxergar todos os ícones. Então eu posso clicar nessa dupla setinha aqui e ele vai abrir mais ícones aqui do lado. Tá? É muito comum, às vezes a gente tem uma tela pequena, tá no notebook, e aí eu tenho mais de uma coluna de comandos aqui. Então eu vou aqui, né, no ADD, ó, vejam que ele já escreveu aqui ADD Part. Então se você está com dúvida o que é cada comando, é só colocar o nome em cima, é muito fácil. O que será que é esse latão de lixo aqui, ó? Delete, né, o comando para apagar as coisas. O que é essa chave de boca aqui? Ah, change, é mudar. Né? Então a gente tem aqui a própria explicação dos comandos. Então eu vou aqui no ADD Part, ele vai me mostrar a biblioteca com todos os componentes que o Eagle tem, certo? O Eagle tem uma infinidade de componentes, alguns estão completos, outros não estão completos. A gente tem que garimpar aqui o que a gente quer.
Então não adianta procurar folha, será que é folha, não é? Será que vai chamar página? Não sei. Então como é que o professor encontrou onde é que tinha folha? É pesquisando mesmo, abrindo um por um, né? E aí eu percebi que aqui onde está escrito frames, eu tenho justamente o A4. Será que esse A4, A3 deve ser folha, né? Então eu cliquei aqui no A4 e verifiquei que é uma folha, né, no formato portrait, não é o que eu quero, mas quando eu cliquei aqui no A4 Lock, eu percebi aqui no preview, em vermelho, que eu tenho a minha folha de desenho. Então eu já encontrei a minha folha de desenho, está selecionado, eu vou dar o OK para incluir esse componente, né? E aí eu posso posicionar onde eu quiser com o meu mouse. Eu vou posicionar ele aqui na posição 0,0 e não quero mais outra folha. Então eu vou apertar ESC no teclado, ESC de novo e sair da colocação do meu componente. Então, para você cancelar os comandos, você aperta o ESC do seu teclado. Nessa parte aqui, eu tenho um lugar para colocar as minhas informações. Existe até alguma coisa que ele preenche automático, mas a maioria eu tenho que escrever. Então eu vejo aqui que ele está sem nome, eu vou mandar salvar esse projeto. Eu vou chamar esse projeto aqui de SCH Teste, né? Só para a gente conhecer ele melhor. Tá? Salvei o meu projeto aqui. E aí eu vou clicar no A, que é o comando de texto, e aí vou colocar o texto que eu quiser aqui, né? Projeto de teste, posso clicar ele aqui. Ah, não quero colocar mais cópia, eu vou apertar o ESC para sair desse comando, né? Quando eu aperto o ESC, ele volta aqui. Se eu quiser colocar mais texto, eu posso colocar mais texto, né? Por exemplo, versão 1, Shift Enter para ele ir para a linha de baixo, né? Senão ele dá OK. Então, Shift Enter, versão 1, professor Celso, e eu clico OK. E aí eu posso colocar isso aqui onde eu quiser. OK? Não quero mais, vou dar ESC, ele volta. Não quero colocar mais texto, vou dar ESC, ele volta. Tá? Agora, eu achei que esse projeto de teste seria melhor se ele ficasse aqui, né? Então eu vou pegar esse cursor e vou selecionar o meu texto. Olha lá, meu texto já ficou verde claro. E aí eu posso selecionar esse texto e simplesmente arrastar onde eu quero. E se eu quiser editar esse texto, deixar ele um pouco maior, como eu já coloquei o texto, eu vou selecionar, clicar com o botão direito e observe que eu tenho aqui um comando de propriedades. Se eu abrir propriedades, eu tenho aquela mesma barra de ferramentas colocado na forma de uma caixa de texto. Então, quando eu selecionar Properties, ele vai me mostrar a propriedade do meu comando. No caso, 0,07 eu achei pequeno, eu vou colocar 0,1. Vou deixar ele verde mesmo, né, usando essa cor aqui desse layer. Projeto de teste, posso mudar o meu texto se eu quiser e dar OK. Olha lá, ele mudou tudo que eu queria e aí eu vou reposicionar isso aqui para que fique melhor. Então, atenção, a maioria das coisas no meu Eagle eu seleciono com o botão esquerdo do mouse e clicando com o botão direito existe um menu e nesse menu eu tenho os properties, que vai mostrar as propriedades para eu mudar alguma coisa que eu já tenha colocado. Então eu terminei a preparação do meu projeto, ajustei as minhas preferências, salvei a minha folha e eu estou pronto para começar a desenhar o esquema elétrico, coisa que a gente vai fazer já na próxima aula. Até mais, pessoal. Um abraço aí para vocês.